A gente tem uma certidão reconhecendo que a gente são quilombola, né? A gente é de geração mesmo de escravo. Minha avó nasceu e se criou aqui. Ela tem 111 anos. A gente é vigiado 24 horas. 24 A gente horas. não dorme à noite. Quando a gente cochila, a gente pensa que não vai acordar no outro dia. Porque, na verdade, no fundo das nossas casas, à noite, é cheio deles. E é encapuçado, aquele negócio preto no rosto. A gente não sabe quem é a pessoa, a gente só sabe que é da Marinha por causa da farda. Era muito bom. Era muito bom isso aqui, muita alegria pra gente aqui. Todo mundo nasceu, meus filhos nasceu, tudo se criou aqui, eu nasci e me criei aqui. E por que eles estão, que essa perseguição comigo? Para me tirar de cima de uma terra que eu nasci e me criei, para ir para debaixo da ponte? Aí depois estão dizendo que a gente quer invasor, nós não somos invasor não, moço. Quando eles chegaram, acharam a gente. A gente catava café, a gente plantava roça, a gente vivia das plantações da roça da gente. E a criação, criava porco, criava muita galinha, já viu? E a gente sobrevivia disso. Quando eles fizeram essa vila militar, esse condomínio... A gente trabalhou muito para ajudar eles, meu irmão. A gente trabalhou muito, que aqui era um caminho de estrada de boi. Passava aqui pela frente. Já viu? Eu vi esse calçamento aqui, eu vi, trabalhei, vendi comida para fazer esses prédios, já viu? E hoje maltratada desse jeito. Quando o pai desses meninos, meu esposo trabalhou, fazendo a base naval de Aratu, que ali não tinha base, aquilo aí chamava Ponta de Areia. Já viu? O pai dela trabalhou muito naquela construção da base naval de Aratu. Depois que eles chegaram, porque eles me procuraram para trabalhar. Eu lavava, passava, que o primeiro fuzileiro que apareceu aqui, a mulher dele teve filho na casa da fazenda que era do meu pai. Já viu? Quem ajudou a nascer foi eu. Aí mandei chamar a parteira. Já viu, eu nunca cortei em bico. Mas muitos meninos eu aparei aqui. Então tinha uma boa convivência, É, né? tinha uma boa convivência. Não era muito boa não, né? Pelo amor de Deus. Não era muito boa, mas dava pra gente viver. Já viu. E hoje esses pessoal que chegaram, E quando foi que começaram os problemas maiores? de pouco tempo pra cá. O que é que houve? De pouco tempo pra cá, eu fui para casa do filho para operar a vista, que estava cega. Aí fiquei lá, eles vieram aqui já com esse papel, deram meu filho levou. Aí, nós não sabíamos que eles estavam para perseguir a gente sair. Aí tomaram aquele atitude assim, de uma hora para outra, eu cheguei, eles aqui pedindo terreno, dizendo que era para eu sair, que era para procurar para onde ir, que eles queriam o terreno. Mas a gente está precisando fazer prédio aqui, para a gente morar aqui, para os fuzileiros, a senhora tem que desocupar. Vá para casa do parente, vá para casa do filho, nessa idade, acabei minha mocidade, minha resistência toda aqui. Eu vou sair para ir para casa de um filho, já para morrer na casa de um filho. Eu não posso sair. Eu nasci aqui, certo, na barragem do Macaco, que hoje é quilombo do Rio dos Macacos. Somos família de gente analfabeto, viu? Que não tivemos oportunidade de aprender a ler, porque muitas das vezes fomos proibidos de sair daqui para estudar lá fora. Para a gente estudar, a gente tinha que ficar em casa de tios, lá fora, ou então em casa de conhecidos, viu? Então, quem teve uma oportunidadezinha estudou um pouquinho. Quem não teve é analfabeto mesmo. Nós somos família de pessoas analfabetas. De 70 para cá, foi construído esse conjunto daqui da Marinha, né? E depois desse conjunto que foi construído, a Marinha começou a perseguir a gente. Mas é uma perseguição ferrenha mesmo. Minha mãe, ela pôde sobreviver e ver um filho dela ser espancado na portaria, porque vinha para casa com a família dele. É um certo? aí, Esse que está aqui é Luiz, certo? Luiz foi espancado na portaria, ele foi preso, levaram ele para a quinta, e os fuzileiros da Marinha chegou na quinta e mandou o pessoal da quinta matar ele.
Nós estamos vivendo praticamente ilhado aqui, ó. Minha mãe, eles cercaram ali na frente para ela não passar. Tem retrato dela aí, ó, certo? A gente saiu, quando a gente chegou, tá minha mãe toda fechada de arame, ó, certo? Do lado de cá, sem poder se locomover, porque eles fecharam tudo. Porque eles ainda estão pegando o bonde do passado, certo? Eles ainda estão caminhando no bonde do passado, que eles falam em pau de arara, falam em perversidade com a gente, faz sinais de perversidade, passa pela gente fazendo sinais de perversidade, como que vai machucar. Então nós vivemos com medo. Nós vivemos oprimidos e com medo aqui. E eles dizem o quê? Que eles são a nação, que eles estão aqui para proteger a gente, que vão lá para fora proteger o Haiti, que vão lá para fora para o navio escola, para a Amazônia, para curar o povo. E a gente vive aqui desdentado, sem cuidado nenhum, porque a gente não tem oportunidade de ir em lugar nenhum. Nem na igreja dele ninguém entra. E hoje eu vivo com medo dentro da minha própria casa, deles entrar aqui, me arrastar, levar para o mato aí e matar. Aqui era tudo caatinga, ali era roça e casa. Esse ato que o senhor está vendo ali, ó, onde está aqueles prédios, aquelas casas ali, era roça e casa. Eles botaram aquele povo tudo para correr sem direito a nada. Tem gente aí que ainda estão por aí, coitados, jogados por aí, mas saíram tudo aí, ó, sem direito a nada, uns 50 famílias. Ó, eu cheguei aqui em 1960, vim trabalhar na fazenda dos Martins. Os Martins eram um grupo junto com Magalhães e tinha uma usina de açúcar aqui em Aratu. Então o que é que acontece? A usina abriu falência, né? E aí os trabalhadores moravam assim, tinha as roças deles, as casinhas deles, né? No que abriu falência, disse, ó, você fica com tua área, é tua, como indenização. Plantava de tudo. Aqui, ó, isso aí, esse mato aí era roça. Ó. Plantava o quê? Diga aí. Olha, nós plantávamos aqui iaba, machi, xabroba, melancia, aipim, banana ainda tem aí por dentro do mato, mangueira, jaqueira, abacate, cacau, tudo nós tem aí, né? Agora, aipim, mandioca, esse negócio, nós paramos de plantar. Paramos de plantar porque eles não deixam. Daqui até a pista lá, tudo isso aqui era plantio, era roça. Era roça. Aqui já tem na faixa de uns 30 anos que eles aí vêm sempre nos apertando para parar de plantar. Agora a coisa afetou mesmo totalmente de 6 anos para cá. Tinha uma casa de farinha ali, aqui era tudo plantio de mandioca. A dona da casa fazia farinha, beiju, bolo de aipim, tapioca. Fazia muitas coisas na casa de farinha, né, dela, mas acabou com tudo, a Marinha proibiu tudo, a gente parou de plantar porque a Marinha não permite mais e a casa de farinha foi destruída. A minha família mora o bolo, 2, 3 famílias numa casa só, porque não pode fazer a casa que eles não deixam. Né? Se fizer, eles vêm derrubar. Tá caindo, tá toda escorada a casa, qualquer momento essa casa vai cair. Eu mesmo tenho 30 anos, nasci e me criei aqui, meus pais, minha avó, minha bisavó era daqui, então a gente tá fazendo, eu mesmo tô fazendo ali agora o quarto de sala ali, porque não vai dar para ficar nessa situação aqui. E qualquer momento eles podem chegar ali e derrubar. É que ele chega mesmo e derruba, não quero nem saber quem tá dentro de casa e quem não tá. E aí várias perseguições a gente vem seguindo aqui. Na derruba da casa do meu irmão veio 120 homens. 120 homens, tudo bem armado. Aí ninguém passava, né? Até as criancinhas de 1 ano que estavam chorando porque estavam derrubando a casa do meu irmão, as filhas dele, que uma tinha 2 anos na época, eles com zíper apontando, mandando voltar. Que não era para encostar. Se até a criança chegasse junto dele, ele dizia que ia atirar. Não encosta, se encostar alguém, a gente atira. A gente não tem banheiro, a gente faz assim, um local assim, tipo um banheiro, sabe? Mas a gente não tem banheiro, a gente não tem autorização de botar rede de esgoto, que eles não dão, eu já tentei. Eles entram dentro do local onde a gente faz toma banho e tudo. A gente pode estar nua como for, eles entram, invadem mesmo. Já invadiu dentro da casa de moradores de cavalo. Já entrou numa porta, na porta da frente e saiu do fundo. E todas as coisas que a gente tinha dentro de casa de alimento, eles furaram tudo. Sem direito a uma casa digna, sem direito de trabalhar, sem direito de estudar, sem direito de água e luz. Toda a infraestrutura que um ser humano hoje tem, e como a gente sabe que por lei tem de ter as suas melhoras nas suas vidas, a gente aqui estava escondido.
Então dizem que a gente quer invasor, nós não somos invasor não, moço. Quando eles chegaram, acharam a gente.